Olá! Hoje estudaremos o capítulo 7 de Êxodo. Está gostando dessa guia de leitura da Palavra de Deus? Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo 7? O primeiro deles está aí no versículo 3, onde Deus diz que Ele endurecerá o coração de Faraó e fará na terra do Egito, perante o Faraó e o seu povo, sinais e maravilhas. E aí no verso 5, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Mas então foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Como assim Deus estava interferindo no livre-arbítrio do rei do Egito? Será que podemos entender melhor esse assunto? À luz de outros textos aqui na própria narrativa, nós vemos que o que Deus fez foram sinais e maravilhas. E o próprio Faraó escolheu não crer nesses sinais e maravilhas. Deus não tomaria seu tempo para fazer sinais para nada. Mas Deus, como onisciente que é, sabedor de tudo, ele via que Faraó não se deixaria levar por esses milagres. Precisava tocar na carne de Faraó para ele sentir. E aí acontece que o primeiro exemplo foi o que vamos destacar nesse segundo ponto, que foi o sinal que Deus havia até dado a Moisés lá no Monte Horebe, em Midian, que foi jogar o bordão no chão para que ele se transformasse em serpente. E Moisés faz esse sinal perante Faraó. E Faraó, ele não acreditou muito e mandou ouvir os seus próprios magos, como quem dissesse: eu já vi esse truque antes. E os seus magos fizeram a mesma coisa. Os bordões deles também pareceram se transformar em serpentes. Só que aconteceu uma coisa diferente. A serpente de Moisés e Arão, pelo poder de Deus, engoliu as outras serpentes. Os magos ficaram sem os bordões. Mas mesmo assim é dito aqui, no versículo 13, que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E aí veremos ao final de cada sinal que é feito o mesmo destino. Faraó não ouviu os sinais que Deus estava querendo falar com ele. E Faraó endureceu o seu coração. O terceiro ponto de destaque é a primeira praga que Deus enviou. Porque o objetivo de Deus, como já havia dito, era que Faraó soubesse que Deus é o Senhor. Deus é o verdadeiro Deus acima de todas as divindades do Egito. Por isso, Deus vai atingir o Nilo e outros pontos que os egípcios cultuavam como divindades, de forma a dizer que ele, o Senhor Deus, estava acima de qualquer coisa, qualquer Deus que os egípcios fizessem para eles. Então, Arão e Moisés fizeram com que as águas do rio Nilo se tornassem em sangue. Só que os magos do Egito também fizeram a mesma coisa. E aí vemos no versículo 22 e 23, novamente, o coração de Faraó se endureceu. E no versículo 23 tem um detalhe interessante, até engraçado. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Muitas vezes, será que nós também não vemos milagres de Deus acontecendo diariamente e simplesmente viramos as costas como se nada houvesse acontecido? Não endurecemos o nosso coração.
Deus quer que nós o reconheçamos como o verdadeiro Deus e Senhor das nossas vidas.